Aí, pessoal, grande desafio. Temos uma palestra agora, logo depois desse almoço maravilhoso. Eu espero que vocês estejam comigo aqui. Serei breve. Prometo não colocá-los para dormir. Então, como já foi anunciado pelo Rodolfo, hoje nós vamos falar um pouco sobre a implementação do padrão Focus na estratégia multinuvem. Meu nome é um pouco complicado, tomara que vocês decorem até o final da apresentação. É Nierenberg Ramos, eu sou analista de arquitetura e engenharia tecnológica. Estou alocado no setor público, mais especificamente na DataPrev. Para que nós possamos falar sobre Focus, no nosso framework nós temos vários domínios e capacidades. Mas quando nós estamos falando dessa nossa abordagem, como estamos fazendo hoje, nós vamos nos ater ao domínio de entender o uso e custo da nuvem, mais especificamente nessas capacidades de ingestão de dados, alocação de recursos, alocação desses custos, relatórios e análise e gerenciamento de anomalias. Só um disclaimer bem importante que eu preciso fazer para vocês. As informações e os dados que eu vou trazer aqui, eles são factíveis, são possíveis de serem implementados em qualquer empresa. Aqui nós estamos trazendo uma realidade do que é possível ser feito no setor público, mas isso não representa a realidade hoje da minha empresa, nem de nenhuma empresa do setor público. Estou trazendo apenas casos que são importantes, que são factíveis, para que nós possamos evoluir nessa nossa dinâmica nessa tarde. E hoje nós vamos falar sobre Focus. É um padrão criado para facilitar o entendimento desse custo na nuvem. Quando nós tínhamos a nuvem antes do Focus, nós tínhamos alguns desafios. E que desafios eram esses? Que problemas nós tínhamos em ambientes multinuvem antes do Focus? Por que a gente vai falar de multinuvem? Existe o cenário de uma nuvem única, que é um pouco diferente da abordagem que nós vamos ter, mas na multinuvem especificamente nós tínhamos dados de faturamento inconsistentes entre provedores. Cada provedor tinha o seu padrão, cada provedor tinha o seu relatório proprietário, e isso acabava fazendo com que nós não tivéssemos formatos e terminologias padronizadas. Nós tínhamos formatos e terminologias diferentes de cada provedor. Isso exigia um esforço manual, né, para que pudéssemos normalizar esses dados e então trazer esses dados de uma forma centralizada para ter uma visualização. Dificuldade de visibilidade e rastreamento dos custos, né? Sem uma estrutura padronizada, nós temos um déficit na identificação desses recursos. Nós não tínhamos como saber o que estava sendo usado, como estava sendo cobrado. Isso acabava afetando a previsibilidade orçamentária e a alocação eficiente desses recursos. Colaboração limitada entre as áreas. Aqui era um problema. As equipes de finanças, engenharia, produtos, todos tinham dificuldades em se alinhar por falta de uma linguagem comum. Isso gerava atraso na tomada de decisão, ineficiências operacionais. Imaginem só, o engenheiro vai falar sobre custo, aí ele fala do custo de lista, né, o list cost, porque ele pegava ali aquela visão dele da calculadora, a visão que ele tem. Aí ele chegava para finanças para falar de custos, aí custos para finança é o que vem na fatura. E os dois não batiam. No final do mês, como que faria essa conciliação? Poxa, mas eu vi o custo de uma forma, finanças viu de outra forma. A gente acabava tendo esse problema de comunicação. Problemas com governança e conformidade. A ausência desse padrão acabava dificultando a aplicação de políticas consistentes de governança financeira. Isso poderia levar a riscos de compliance e gastos não rastreados. Não sabíamos de quem foi que fez esse gasto. Não dá para saber. Ou então era direcionado erroneamente para uma outra área. Tínhamos problemas antes do padrão Focus. Como é que o padrão Focus ele se propõe a resolver estes problemas? Nós temos problemas que foram postos e temos que resolver eles. Então, com a padronização dos dados de custo e uso, nós definimos agora um formato que é comum e aberto para dados de faturamento, independente do provedor. Independente do provedor, nós temos como colocar aquelas informações no padrão Focus. Isso vai eliminar a necessidade de normalização manual e permitir análises mais rápidas e mais precisas. Poxa, mas eu consigo fazer essa análise pegando o relatório proprietário
e colocando ele num outro formato, num formato que seja mais adequado para fazer essa análise? Pode, é verdade. Mas esse processo de você pegar do provedor e colocar no formato adequado para a sua análise exige um processamento. Para um arquivo pequeno, até pode ser. Mas quando isso vai escalando, esse custo computacional acaba sendo um fator complicador. E se eu já recebo isso padronizado, é bem mais fácil de tratar. Melhoria na visibilidade de controle. Se nós temos colunas padronizadas e identificadores únicos, é possível rastrear cada cobrança com precisão. Eu consigo saber aonde que está alocada aquela cobrança. Eu vou reduzir o meu volume de dados, porque eu não preciso ter um relatório proprietário e depois transformar para um outro relatório. Eu guardo 2 relatórios, agora não, agora eu guardo um relatório só, já no padrão Focus. Facilita a colaboração entre equipes, quando nós estamos falando entre as áreas. Se um fala banana, o outro entende banana. Não vai falar banana e o outro entender maçã. Como a gente tinha aquele problema no exemplo que eu dei do custo. Isso vai acelerar a integração de novos membros e vai melhorar a eficiência organizacional. Nós começamos a falar a mesma língua, falamos o mesmo idioma, independente da formação, independente da alocação dentro da empresa, se é finanças, se é liderança, se é de engenharia, todo mundo agora fala uma língua só. E a governança e conformidade mais eficazes. Os dados estruturados, categorizados por serviço, fica mais fácil de entender que recurso é aquele, aonde que está alocado. Imagina só, você tem uma especificidade de que os seus recursos eles só podem ser tratados em território nacional. Se você não tem esse olhar com base no Focus ou em algum outro padrão, você pode ter esses recursos sendo tratados em outro lugar e você ter problemas de conformidade com LGPD, por exemplo. Então, o uso desse padrão vai fazer com que nós tenhamos essa rastreabilidade mais facilitada. Qual é a missão do time de FinOps em qualquer área? E mais especificamente na área do setor público. Nós precisamos apoiar a alta gestão, eles precisam tomar decisões e decisões estruturadas, decisões estratégicas, e para que eles possam tomar essas decisões, eles precisam ter acesso a painéis, a indicadores, visualizar o que está sendo gasto, um dashboard executivo, para que eu possa entender rapidamente como eu tenho essa evolução. Então, essa é uma missão. Outra missão, nós precisamos empoderar o time financeiro. No final do mês, chega a fatura. E aí alguém vai perguntar, mas isso realmente foi consumido? Quem consumiu? Por quanto tempo consumiu? Quais foram os dias? Se nós não tivermos esse rastreamento, o time financeiro ele não tem como fazer o batimento daquela fatura. E quando voltamos para o setor público, isso é um problema potencializado. Nós vamos ter um problema maior do que nós teríamos no setor privado. Nós podemos oferecer ao time de engenharia uma visibilidade de comportamento desses recursos. Quando nós criamos um dashboard com algo visual, que você consegue bater o olho e entender como está o comportamento daquele recurso ou daquela demanda, você passa a entregar ao time de engenharia uma possibilidade dele entender o que pode ser otimizado, como ele pode oferecer uma melhoria contínua, se houve algum outlier durante aquele período, como é que eu vou tratar isso? Então, eu passo a ter agora um apoio maior ao time de engenharia. E também tem um time de compras que ele pode atuar de forma mais aproximada do time de engenharia, do time de liderança, do time de produtos, podendo entender quais são os recursos que eu tenho mais demanda. O que é que eu estou demandando mais no meu mês? Ou nessa minha iniciativa, quais são os recursos que estão sendo mais demandados? Por que isso? Porque eu posso fazer uma negociação, posso fazer um compromisso de consumo que vai me dar a possibilidade de pagar menos tendo o mesmo recurso. Então, temos missões a serem cumpridas e temos também desafios apresentados. Quais são esses desafios que nós temos apresentados para que nós pudéssemos utilizar o padrão Focus? Precisamos apresentar dados para fundamentar decisões. Sem dados, nós somos apenas uma pessoa com opinião, e nada mais. Então, se não temos dados na mesa para poder fundamentar, para poder dar aos executivos o poder de decidir aonde investir ou não, nós temos um problema grande. Então, desafio apresentado. Temos uma diferença de abordagem quando nós falamos de uma nuvem única e de um cenário multi-cloud.
Quando nós temos uma nuvem única, talvez a empresa possa até gerir os seus custos através da própria console. Ele tem gráficos, ele tem sugestões, ele tem toda uma ferramenta que pode auxiliar o time nisso. Mas quando nós falamos um cenário multi-cloud, você entrar numa ferramenta, depois entrar em outra ferramenta para fazer essas análises separadas, isso vai levar tempo, isso está suscetível a erros e é complicado. São cenários diferentes. Por isso, precisamos dessas informações centralizadas. Precisamos trazer tudo para um lugar só. E para trazer para um lugar só, precisamos estar num padrão único. Não adianta trazer um relatório AWS e um relatório Oracle, cada um no seu padrão proprietário, juntar num banco de dados. Quando eu fizer uma consulta, eu não vou ter nada que consiga me ajudar. Eu preciso ter um padrão único. Um cenário importantíssimo. Existem empresas em que eu coloco os recursos de computação para funcionar na AWS, mas na AWS o custo de armazenamento não está legal. Vou colocar na Oracle. E eu coloco o armazenamento na Oracle, dos meus Object Storages. Mas eu quero colocar agora o meu banco de dados em uma outra nuvem. Então, um demandante só, um cliente só, ele tem muitos provedores atuando. E como que você vai fazer o showback, chargeback disso se você não tiver tudo numa base centralizada? Fica mais difícil. Dá para fazer? Dá. É mais trabalhoso. E aí, como eu falei, a oferta de capacidade de nuvem, quando nós trabalhamos numa empresa que ela vai ofertar capacidade de nuvem para outras empresas ou outros órgãos, ele precisa no final do mês cobrar. Como é que ele vai cobrar se ele não tiver essa visão? E principalmente quando nós falamos do setor público, é um desafio que possivelmente seja a realidade de muitos que aqui estão, que é o longo prazo para a aquisição de soluções prontas. Alguém pode levantar e dizer, não, mas existem vários outros parceiros, várias outras ferramentas que estão aí no mercado e que podemos comprar e consumir. Excelente, é verdade. Mas nós podemos construir dentro de casa e isso ser entregue de forma bem mais rápida. Porque se eu construir, eu posso utilizar ferramentas open source, que são as ferramentas que eu vou exemplificar para vocês, que é possível construir e utilizar sem precisar gastar com o licenciamento de outras ferramentas. O estado atual, vou falar aqui para vocês o estado atual da minha vivência, do que eu pude experimentar de 3 provedores com os quais eu trabalhei recentemente. E mais especificamente nessa abordagem do padrão Focus. Existe outra abordagem para montar um dashboard? Existe. Eu posso usar um SDK, eu posso trazer isso de forma programática, mas nós optamos por fazer isso através dos relatórios gerados no padrão Focus. Na Oracle, a Oracle é Focus Dataset Provider, ela gera esses relatórios por default, então, automaticamente, na sua conta serão gerados relatórios no padrão Focus, que serão armazenados diferentes no espaço separado dos relatórios proprietários da Oracle. E ela utiliza um Object Storage autogerido, ou seja, ela tem o seu próprio Object Storage, onde ela gera esses relatórios e armazena por padrão. Eu não preciso criar um Object Storage para receber esses relatórios, ela já faz isso por padrão. A AWS, ela é Focus Dataset Provider também. Os relatórios, eles não são gerados por padrão. Aí já temos o primeiro obstáculo a transpor. Esses relatórios, para que eles possam ser gerados, eles precisam passar por um data export. E para ser feito um data export, ele precisa de um Object Storage, porque ela não tem um Object Storage autogerido. Eu tenho que provisionar um Object Storage, configurar o data export e apontar para aquele Object Storage para que os relatórios vão para lá. E ela tem a possibilidade de utilizar o CUR, que é o relatório proprietário, através do Focus Converter, que são os scripts para fazer a conversão do CUR para o formato Focus. E temos a Huawei, um provedor oriental. Ele não é Focus Dataset Provider, ele possui apenas relatórios proprietários que estão liberados para o público amplo. Atualmente, nós tivemos a notícia de que eles estão com o Open Beta Test do padrão Focus, mas ainda não está aberto a todos. Os relatórios eles precisam de configuração de data export e eles não utilizam Object Storage autogerido. Precisamos configurar um Object Storage para, da mesma forma, direcionar esses relatórios proprietários para dentro desse Object Storage e então fazer o consumo.
uma observação importante para esses provedores em que nós precisamos configurar o Data Export. Quando configuramos o Data Export, ele, na AWS, só vai gerar os relatórios a partir de D+1. Ele não vai gerar os relatórios para trás. A AWS ela não vai te dar essa possibilidade de gerar os relatórios para trás. Esses Data Exports, aí, eu falando em todos agora, até a própria Oracle que gera esses relatórios por default, eles não são real-time. Esses relatórios eles são gerados num intervalo de tempo. Dependendo do provedor, vai ser a cada 4 horas, a cada 6 horas. Normalmente é a cada 6 horas que são gerados esses relatórios. E ele faz esse acumulado dessas informações. Na AWS, um fator que eu pude observar é que eles fazem um relatório incremental. No dia 1, ele gera o relatório do dia 1. No dia 2, ele gera o relatório do dia 1 e do dia 2. No dia 3, dia 1, 2, 3. Só que, quando chega no dia 1, ele faz uma correção, no dia 3, ele faz uma correção lá do dia 1. E lança uma informação lá em cima, que aí acaba mudando a sequência dos itens da minha lista lá, no meu banco de dados. Isso é uma dificuldade que nós estamos tratando. Como é que nós estamos abordando nesse caso? Nós estamos realimentando o banco a cada relatório. Isso tem sido um atrito que nós estamos trabalhando para resolver. E, como eu falei para vocês sobre a Huawei, que ela vai gerar um relatório que ele não é Focus Dataset Provider, nós vamos precisar fazer uma conversão. Para que faça essa conversão, precisamos fazer um mapeamento das colunas para que nós pudéssemos levar do padrão proprietário para o padrão Focus. Então, nós temos o nosso fluxo de dados, iniciando pela pergunta se esse relatório é gerado por default, depois, se ele tem um Object Storage autogerido, se esse padrão ele é Focus, e aí, dependendo das respostas, nós vamos poder consumir ou não esses relatórios. No caso da Oracle, o fluxo de consumo dessas informações, ela inicia com relatórios gerados por default, tem um Object Storage autogerido, o padrão é Focus, então só conectamos na nuvem, consumimos esses relatórios e podemos fazer a alimentação do nosso banco de dados. No caso da AWS, esse cenário é um pouco diferente. Os relatórios eles não são gerados por padrão, então precisamos configurar um Object Storage, configurar o Data Export. Ele é no padrão Focus, então podemos consumir esses relatórios depois que eles vão para dentro do Object Storage. Já no caso da Huawei, nós temos um cenário um pouco mais longo. É possível fazer? É, mas vai dar um pouco mais de trabalho, porque o relatório ele não é um padrão, não é gerado por padrão, então precisamos configurar um Object Storage, precisamos configurar um Data Export. Ele não é padrão Focus, precisamos mapear as colunas do padrão Focus, e no mapeamento dessa coluna, nós precisamos entender as colunas do relatório proprietário e as colunas do Focus para poder fazer essa correlação entre os dois relatórios. E então fazer a conversão desse relatório para o padrão, ou um padrão Focus, não, um padrão parecido com o Focus. Por que eu digo parecido com o Focus? Quem já teve a oportunidade de estudar o padrão Focus vai entender que existem colunas que elas são mandatórias de que tenham valores. E no relatório proprietário da Huawei, algumas dessas colunas não têm valores. Não conseguimos extrair esses valores. Então, essas colunas elas vão ficar com null quando não deveriam ter null. Não é permitido ter null, mas como não temos a informação, ela vai ficar, já vai dar para alimentar com algumas informações. Então, por isso que não dizemos que é um relatório no padrão Focus. Ele é parecido com o Focus, né? Aderente ao Focus. Para montar esse cenário, nós utilizamos esta arquitetura. No caso da Oracle Cloud, ele tem um Object Storage autogerido. No caso da AWS, configuramos um Data Export para jogar esses relatórios dentro de um Object Storage que nós criamos. No caso da Huawei pública, nós criamos o Data Export e jogamos para dentro também do Object Storage. E tudo isso está sendo consumido para alimentar o nosso banco de dados utilizando uma ferramenta chamada Apache Airflow. O Apache Airflow ele vai funcionar como sendo o nosso orquestrador de dados. Através de scripts em Python, nós vamos consumir esses relatórios da nuvem, vamos processar esses relatórios, vamos alimentar a base de dados e vamos colocar esses relatórios num outro Object Storage para fins de auditoria. Por que nós não usamos
o consumo programático através do SDK, porque nós precisamos auditar, tornar esse dashboard auditável. Se daqui a 2 anos alguém quiser saber o relatório que foi gerado no dia 20 de agosto, nós temos esse relatório armazenado para fins de auditoria. A outra ferramenta que foi utilizada para poder criar o dashboard foi o Grafana. O Grafana é uma ferramenta de uma curva de aprendizagem baixa, é fácil de ser utilizado, e depois do banco de dados alimentado, nós podemos consumir essas informações do banco de dados através do Grafana, fazendo queries para a geração dos painéis. Uma informação importante, nós criamos todo esse ambiente, uma rede única, e 2 sub-redes, uma sub-rede pública e uma sub-rede privada. O nosso banco de dados, mandatoriamente, ele tem que estar na sub-rede privada para que esses dados não fiquem expostos à internet. Então, quem tem conexão com a sub-rede privada, onde está o banco de dados, é somente a sub-rede pública para poder fazer essa gestão, essa alimentação dos dados no banco de dados. E aí o Grafana, sim, ele está exposto à internet para que nós possamos visualizar os painéis em qualquer lugar. Vamos agora passar por alguns exemplos de painéis que nós temos. Vocês vão poder visualizar algumas queries que nós podemos fazer. E, mais uma vez, repito, essas informações são informações factíveis, são painéis que são possíveis de serem feitos, mas não refletem a realidade nem da DataPrev, nem de nenhum outro órgão do setor público. Temos um dashboard executivo, que é muito importante para o executivo saber quanto que ele está gastando no determinado período, quanto que ele já gastou durante um ano, qual é a distribuição desses gastos entre os provedores. Isso ele já pode fazer um direcionamento e até entender se faz sentido o investimento realizado em uma determinada nuvem, se aquilo está trazendo retorno. Obviamente, aqui nós temos 4 painéis, podemos ter uma infinidade de outros painéis, dependendo da realidade de cada empresa, de cada órgão, o que ele quer mostrar. Nós, no final, mais para frente na apresentação, vou mostrar para vocês um repositório onde são possíveis coletar várias queries de exemplo para utilizar também na sua realidade. O primeiro que nós podemos observar é o custo total do período. Então, vocês lembram que o padrão Focus ele é formado por colunas. Temos colunas, que essas colunas elas já são alimentadas automaticamente pelos provedores. Com essas colunas, nós podemos fazer consultas no banco de dados, porque nós trouxemos para dentro do banco de dados a mesma estrutura que está no Focus. Nós criamos uma tabela dentro do banco de dados com essa estrutura do padrão Focus. Importante observar que o padrão que nós estamos utilizando para essa geração desse dashboard é o padrão 1.0, porque é o padrão que ele está mais amplamente difundido entre os providers. Nós já estamos no 1.2, mas nem todos ainda estão aderentes a 1.2. Então, observem, nós temos 5 colunas que vamos utilizar no padrão Focus para gerar aquela soma lá, uma query simples. São poucas linhas. Um fator importante a observar, ali a gente colocou o billing currency. Por quê? Existem nuvens que elas vão bilhetar em real, e existem nuvens que vão bilhetar em dólar. No caso da Oracle, eles vão bilhetar em real. No caso da AWS, eles vão bilhetar em dólar. Então, colocamos uma condicionante. Caso for real, ele vai apresentar o custo efetivo. Caso seja outra moeda, que no caso deste cenário, tanto o Huawei como o Oracle são dólar, vamos multiplicar pela variável do valor do dólar. E aí faz a soma. No final, nós temos a possibilidade de apresentar esses valores segregados por provedor. Ou melhor, a soma desses... E temos a possibilidade de filtrar por provedor. Se eu quiser, no Grafana é possível inserir variáveis que nós podemos filtrar e apresentar. Não quero ver todos os provedores, eu quero ver o custo total só da Oracle, só da AWS. É possível inserir essas variáveis dentro do Grafana. Da mesma forma, o custo total do ano, 4 variáveis, 4 colunas a serem utilizadas do padrão Focus. Também uma query pequena, possível de ser implementada em qualquer cenário. A distribuição do consumo no período. Nós temos 5 colunas que são utilizadas para fazer essa apresentação. Essas 5 colunas também vão gerar queries pequenas. Vocês observem que não temos nenhum bicho de 7 cabeças, não temos um cenário muito complexo.
As pessoas às vezes pensam, não vou implementar Focus porque o Focus ele é complicado, é um padrão novo, são várias colunas, eu não conheço, mas é simples. Rapidinho você faz essa query, coloca lá, configura o tipo de visualização que você quer para o seu painel, você tem essa visualização fácil de ser implementada. Da mesma forma, distribuição do consumo no ano. E assim nós temos os painéis que podem ser utilizados para um dashboard executivo. No dashboard executivo, quem seria interessado nesse painel seriam a liderança. Já no dashboard de custos, nós vamos ter o time de produtos, a persona produtos, a persona finanças e a persona engenharia interessadas nesse painel. Por quê? Aqui nós trouxemos 5 painéis para serem exemplificados. O consumo diário, consumo dos últimos 3 meses, o uso diário por subconta, o custo total por subconta e por período e os 50 principais fatores de custo. O primeiro, o consumo diário, nós temos 4 colunas. Vocês observem, todas as queries que nós passamos aqui são queries simples. São queries bem curtas, poucas colunas sendo utilizadas para fazer essa visualização. Aqui nós estamos inserindo um filtro com período inicial e período final para executar essa query. No Grafana é possível até utilizar uma variável interna dele para você setar no menu superior qual o período que você quer verificar, para não ter que ficar mexendo na query, no código da query, você põe essa variável do Grafana dentro da sua query. Consumo dos últimos 3 meses, isso é importante para que você entenda a evolução da sua demanda, se aquela demanda ela está tendo um comportamento linear, se ela está aumentando o consumo, diminuindo o consumo, se está dentro da expectativa. 3 colunas para fazer uma consulta dessa, uma query pequena também, da mesma forma. São alguns comandos de SQL que são necessários entender, como, por exemplo, o que é um data trunk, como que eu faço para fazer esse filtro entre os períodos, agrupamentos, ordenamento, mas é algo simples. Uso diário por subconta, 5 colunas, uma query filtrando por o período inicial e final do billing, agrupando por dia e por subconta e ordenando por dia, para que nós tenhamos esse ordenamento do primeiro dia até o último dia do mês. Custo total por subconta e período, aqui já passamos a ter uma visão bem interessante. Nós começamos a saber, naquele período, quanto cada subconta está consumindo. Já conseguimos fazer um showback para aquela área, para mostrar, olha, tua área, tua demanda está consumindo esse valor aqui. Essa quantidade de recurso aqui está sendo utilizado. E tudo isso fruto de uma query pequena, utilizando 5 colunas do padrão Focus. 50 principais fatores de custo. Nós podemos entender, se nós filtrarmos, por exemplo, dentro de uma demanda única, nós vamos saber qual é o maior ofensor daquele custo. Muitas vezes acontece de você ter um spike num período no seu gráfico de consumo e não sabe o que foi que aconteceu. Você filtra lá, vai saber lá os 50 principais ofensores. Para isso nós precisamos de 7 colunas do padrão Focus. E uma query pequena também, para poder fazer essa visualização. Nesse caso aqui estamos utilizando a visualização de tabela, que fica mais fácil de identificar quais foram os recursos, mas dentro do Grafana existe uma infinidade de gráficos possíveis de serem utilizados. Uma outra visão importante também, falamos anteriormente da visão de custo, temos a visão agora do dashboard de consumo, que vai ser importante para o time de produtos, para o time de compras e para o time de engenharia. O time de compras ele entra nesse cenário para que ele tenha a possibilidade de fazer compromissos de consumo para aqueles recursos que estão sendo mais demandados. Se eu tenho como exemplo aqui, esses aqui são informações de uma conta da Oracle. Nós temos aqui um consumo de 72% da família de instâncias sendo do tipo E4. Então, isso já acende o alerta para o nosso time de compras, dizendo a ele que é possível fazer um compromisso de consumo para as instâncias do tipo E4, porque estamos utilizando muito. Então, se nós fizermos uma reserva de instância, nós vamos ter um saving, porque nós vamos utilizar aquelas instâncias que nós estamos reservando, pagando antecipadamente ou fazendo um compromisso de utilizar por um determinado período
sabendo que nós vamos ter demanda para ela. Aqui, além desse painel das horas por famílias e instâncias, nós temos a análise por tipo de volume, o consumo de volume por subconta, consumo de volume por dia, que é importante saber o aumento desse consumo do volume por dia, e qual é o tipo de block storage que está sendo utilizado. As horas por família de instância, nesse caso, já utilizamos um pouco mais de colunas, são 8 colunas. A query é um pouquinho maior, traz algumas dificuldades, algumas peculiaridades, por exemplo, para filtrar qual é o tipo de instância, mas apenas para visualização. Isso é fácil de ser feito, não é algo muito complexo de ser implementado. Análise por tipo de volume também, nós podemos fazer isso utilizando 7 colunas do padrão Focus, uma query bem simples para ser apresentada. Aqui nós estamos utilizando isso, fazendo uma seleção dos itens diferentes que tem do Resource Type. Então, nós estamos analisando o tipo do recurso e vendo quais são os diferentes, somando qual? Todos aqueles que têm um having ali do usage quantity maior que 0, para não somar as instâncias que não têm, ou melhor, os volumes que tiveram consumo 0. Então, tudo que for acima de 0, ele vai fazer essa soma. Então, a query simples, apenas entendendo um pouco do conceito da linguagem SQL. Consumo de volume por dia, 7 colunas, fazendo esse data trunk por dia e fazendo alguns filtros do where, dizendo qual é o tipo de unidade que está sendo utilizado, qual o período, e agrupando por dia, da mesma forma, os que tiveram usage quantity acima de 0, e ordenando pelo dia. E consumo de block storage. Utilizando 7 colunas, da mesma forma, uma consulta bem pequena, com algumas condicionantes no where, mostrando quais são os filtros que serão utilizados para chegar àquela visualização. E consumo de volume por subconta, que aí também é importante mostrar para cada uma dessas subcontas, para cada um desses demandantes, quanto que ele está consumindo de volume. Até para que ele tenha a ideia se há algo desnecessário sendo utilizado naquela conta. Temos dentro do próprio Focus, né, do site focus.finops.org, uma aba, ali onde tem specifications, nós temos use cases, onde temos uma infinidade de queries que podem ser selecionadas por capacidade ou por persona. Nós vamos ter essa visualização. E temos também um sandbox, o Focus Sandbox, onde nós temos a possibilidade de visualizar queries sendo utilizadas com uma base de exemplo. Então, tem uma base de exemplo, lá eu vou ter a query, e essa query eu posso rodar e ver o resultado que ela vai me trazer. E assim eu vou entender se aquilo faz sentido para a minha realidade ou não, então eu vou poder implementar essas queries no meu cenário. Quais são os próximos passos na nossa atuação que estamos planejando a fazer dentro do padrão Focus? Primeiro, implementar um lifecycle do Object Storage, onde os reportes são armazenados. Porque, lembrem, apenas na Oracle o Object Storage é autogerido pela Oracle. Nas outras, nós precisamos provisionar um Object Storage para receber esses relatórios. Esses relatórios eles vão sendo armazenados e o Object Storage vai crescendo. Daqui a pouco, o meu Object Storage, que era para apresentar um relatório, é o meu ofensor do custo. Então, eu preciso implementar um lifecycle para que esses relatórios, dependendo da política da empresa, ele saia daquele tier para um tier mais barato, e assim eu possa fazer com que o meu custo do Object Storage seja baixo. Existia uma outra forma de fazer essa abordagem? Sim. Seria possível fazer essa abordagem sobrescrevendo os relatórios. A cada relatório que ele gerasse, ele sobrescreveu o anterior. Nós sempre teríamos o custo baixo, mas nós perderíamos a vantagem da auditoria do painel. Nós não teríamos o histórico de todos os relatórios para fazer a auditoria. Precisamos implementar a política de backup e restore da nossa base de dados, porque hoje nós estamos fazendo da seguinte forma: nós pegamos os relatórios, alimentamos o banco de dados, mas o banco de dados ele ainda não tem um backup do banco. Se der problema no banco, a gente consegue subir novamente? Consegue, porque eu tenho todos os relatórios armazenados, eu consigo rodar a minha rotina da minha orquestração de dados e alimentar novamente todo o banco. Mas isso leva muito tempo.
Leva um dia ou mais para fazer tudo isso. Então, precisamos ter uma política mais estratégica para levantar essa base de dados, caso seja necessário. Implementar dashboards em um painel único, com navegação entre os dados por variáveis. Nós temos 3 providers e, na experiência que eu tive, nós montamos 3 dashboards separados. Um dashboard para Oracle, um dashboard para AWS, um dashboard para Huawei. Como eles estão todos no padrão Focus, é possível agregar todos eles e com apenas uma variável na coluna Provider Name, fazer essa mudança de um provedor para outro provedor. Ao invés de ter 3, eu passo a ter um dashboard, uma visão mais simples, até para um usuário que é de uma outra persona não técnica, como, por exemplo, alguém do time de finanças, ele tem uma visibilidade mais fácil dessas informações. Ele não precisa sair de uma página, entrar em outra página, numa página só, ele tem todas as informações. Fazer o cruzamento das métricas do Focus com métricas de desempenho dos recursos para que nós possamos realizar o right sizing. Nós estamos trabalhando para evoluir essa ferramenta que me dê a possibilidade de fazer o right sizing sem a necessidade de adquirir uma ferramenta. Então, essa ferramenta vai me dar insights de recursos que eu posso melhorar ou posso fazer uma melhor alocação dele. Mas, para isso, eu preciso ter esse rastreamento também da forma como esse recurso está desempenhando. Se uma instância que ela está chegando a 80% da sua capacidade, eu preciso fazer um right size dessa ferramenta, dessa instância. Se é uma instância que foi provisionada, ela está só chegando a 20% e eu estou pagando muito caro por ela, eu preciso fazer um right sizing porque ela não está utilizando tudo que eu estou pagando. E para isso eu preciso fazer esse cruzamento. E é importante destacar que, para que eu chegue nessa capacidade de fazer o cruzamento dessas informações, os meus recursos eles precisam ter a rastreabilidade para saber que recurso é aquele, a qual demanda ele está atrelado, e isso vai ser possível através do uso de tags. As tags serão os metadados daquele recurso para que eu possa entender a qual demanda ele está atrelado. Implementar um forecast aprimorado, utilizando machine learning, isso está no nosso roadmap para implementarmos isso. Existem ferramentas já no mercado que são de uso público, que nos dá a possibilidade de fazer esse forecast aprimorado, utilizando machine learning. E implementar uma melhor granularidade dos dados, aplicando esses metadados, como eu falei para vocês, o uso das tags para esses recursos. E o mais importante de tudo, não adianta de nada gerar um dashboard bonito, ter várias informações, se as pessoas interessadas naqueles dashboards eles não tiverem a visibilidade. Se eu faço um dashboard para a liderança, eu tenho que ensinar a liderança, eu tenho que mostrar à liderança a importância dela visualizar aquele dashboard. Assim também para o time de compras, o time de finanças, para todas as outras pessoas. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa apresentação. Isso é o que eu tinha para falar com vocês sobre Focus. Quem quiser conectar comigo, esse é o meu LinkedIn. Abrimos agora para perguntas. Boa tarde, pessoal. Vou dar uma oportunidade para vocês fazerem perguntas. Então, quem quiser, levante a mão. Eu vou levar você até o microfone até vocês. Pode falar o nome, a empresa que você faz parte e trazer a pergunta. Já tem 2 pessoas aqui. Eu vou contar essas 2 primeiras e depois eu conto as próximas. 3. Olá, tudo bem? Parabéns pela apresentação, muito madura. Meu nome é Fábio. Eu fiquei com uma dúvida. Quando você mostrou ali quais são os providers que estão, né, com o modelo, são só os que estão homologados atualmente? Os outros não estão? Google, Microsoft? Como é que está isso? Como eu te falei, eu não trouxe para cá uma realidade de uma empresa qualquer ou de algum órgão. Eu trouxe para cá uma realidade de uma experiência minha recente com esses 3 provedores. Que não estou dizendo aqui que é da minha empresa, que hoje está contratado com esses provedores. É uma realidade do que eu trabalhei. Poderia trazer também aqui, por exemplo, a Azure e a GCP, que foram outros provedores com os quais eu trabalhei há 2 anos. Mas com essa estratégia de montar um painel, realmente colocar a mão na massa, a experiência que eu tive foram com esses 3 provedores. Obrigado.
Complementando, tem como também sacar os dados de outras nuvens, então fiquem à vontade de utilizar isso no focus.finance.org. Opa, prazer, tudo bem? Me chamo Lucas, eu trabalho na Ambev. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao delay, não é nem um delay, né? A atualização que a AWS faz em cima dos dados, né? É um problema bem incômodo da parte deles, que, como você comentou, independente do dia do mês, ele sempre vai mexer nos N dias para trás. Como é que você lida com isso assim um pouco mais a fundo? Por exemplo, já tive experiências da gente sempre atualizar os exportes, sempre contando 1 mês e 15 dias para trás, porque até no mês que vem ele poderia mexer no mês passado. Qual que é a sua experiência com qual que tipo o range de data que você fala, poxa, aqui talvez é mais seguro, mais estável em relação à AWS? Isso. A AWS ela tem esse fator dificultador. Nós já fizemos contato, abrimos tickets com a AWS para tratar sobre isso. E eles até reconheceram que uma issue realmente que eles estão tratando e que ainda não tem uma data para ter isso solucionado. O que é que nós temos feito nesse caso? Hoje é gerado um relatório. Nós pegamos esse relatório, zeramos o banco e subimos o banco com os dados daquele relatório. No dia seguinte, chega o próximo relatório. Nós zeramos o banco, subimos o banco com aquele relatório. Então é um trabalho enorme, um recurso computacional que a gente está gastando desnecessariamente, porque nós poderíamos ter um uso mais eficiente. Mas, infelizmente, pela especificidade dessa nuvem, nós precisamos fazer isso. E, como você bem mencionou, o que acontece é que ela gera, um dia lá no meio do mês, ela joga uma correção de algum custo lá no dia 2, no dia 3, e muda a sequência. Se ele fizesse apenas um incremento, aí daria certo, mas ele muda a sequência dos recursos dentro daquele dia. E aí nós não conseguimos encontrar uma chave única que identificasse qual foi a linha que ele alterou. A gente não conseguiu chegar ainda a essa identificação. Então a estratégia é essa, é zerar e subir todo dia. E como você colocou, eles nos passaram que até o 15º dia do mês seguinte, eles ainda podem alterar o consumo do mês anterior. Iam fazer a mesma pergunta. Quem é o próximo? Lá na frente. Boa tarde, aqui é Camilo do Grupo Smart Fit. Você comentou sobre a moeda, né, do currency. Como que ele faz a conversão em tempo real, por exemplo, para fazer uma análise? É uma dificuldade que a gente tem um pouco, por exemplo, eu tenho a AWS, GCP, que é em real, a AWS em dólar. E como que ele faz? É através de uma PTAX do dia? Ou porque o dólar também varia de acordo com o vendor, né? Eu queria entender como que se você teve essa dificuldade, como você trabalhou ela. Nós temos duas abordagens para esse caso. A primeira abordagem que nós utilizamos é mais uma abordagem para informação. Para você ter uma base de visualização, vai haver diferença do valor da fatura, que é utilizando uma API. Nós utilizamos uma API que ela coleta o dólar do dia, nos traz como uma variável para dentro do Grafana, e nós utilizamos essa variável para multiplicar o custo efetivo. E aí nós temos uma previsão do que seria. Está aproximado ali, vai ter um erro um pouco para mais ou para menos, mas nós temos uma previsão. Uma outra abordagem que nós estamos fazendo, que essa já é um pouco mais aprimorada, os provedores, quando eles mandam a fatura, eles já mandam uma previsão do dólar do mês seguinte. Então, ele já diz para mim, olha, no mês de setembro, eu vou te cobrar um dólar de R$5 e algumas casas decimais. Aí a gente está pegando essa variável, inserindo numa outra base, numa outra tabela no nosso banco, e aí temos o range de tempo. Se aquele consumo foi dentro daquele range, a gente multiplica por aquele dólar. Se foi num outro range, ele vai procurar na tabela o dólar e fazer essa multiplicação. É um pouquinho mais complexo, mas aí ele fica bem mais aproximado da realidade do que vai vir na fatura no final do mês. Obrigado. Próximo. Ninguém mais? Boa tarde, Nirenberg. Boa. Obrigado aí, parabéns pela apresentação, excelente apresentação.
Eu gostaria de perguntar sobre as ferramentas que você utilizou. Ali o Apache Airflow, Grafana. Você chegou a testar outras ferramentas para fazer essa escolha ou assim o que te motivou a utilizar essas ferramentas foi unicamente o fator que são open source? Quando a demanda ela chegou para nós tínhamos a necessidade de entregar um resultado, precisávamos entregar um painel e para isso nós precisávamos utilizar a via mais rápida. Então já tínhamos experiência com essas ferramentas, então falamos, olha, dá para fazer com essas ferramentas. Existem outras no mercado que também são open source. A escolha do Airflow e do Grafana são exatamente por serem ferramentas open source que eu não vou precisar gastar, não tenho licenciamento, consigo fazer isso sem envolver custos para essas ferramentas e por ser um cenário de setor público, isso implicaria em vários processos administrativos para que nós pudéssemos chegar à aquisição de uma ferramenta. Então, por isso utilizamos o Airflow e o Grafana. Mas, por exemplo, poderíamos utilizar um outro Apache, que é o Apache Superset, que também é utilizado para visualização. Poderíamos utilizar o Kestra no lugar do Airflow, que também é da Apache, que é para fazer essa orquestração de dados. Então, temos uma infinidade de ferramentas. A nossa escolha por esses dois foi porque, esses aqui eu já entendo alguma coisa, então minha curva de aprendizagem vai ser menor e eu vou conseguir entregar mais rápido. Por isso que nós optamos por essas duas ferramentas. Bacana, obrigado. Fala, Nienberg. Boa tarde. Aí, Aqui do Magalu. Parabéns aí pela excelente apresentação. Um dos itens que eu notei na sua apresentação é que no roadmap vocês estão avaliando algumas formas de trazer o forecasting e entendo que você pretende usar alguns modelos de machine learning para trabalhar a previsibilidade. Sim. Hoje, na nossa realidade, a gente usa um modelo da Meta que chama Profit. É o que está no nosso radar. Então, boa. Então, a gente consome os dados ali de um data lake, que tem todos os dados históricos para trabalhar a previsibilidade. E a minha pergunta era se você estava, já sabendo que você está avaliando o Profit, se você está avaliando outros modelos, se você já chegou a fazer um benchmark para poder tomar a decisão de qual modelo ali você vai implementar para ter uma taxa de assertividade na previsibilidade do custo. Por hora, nós ainda não estamos avaliando outros modelos. A ideia é implementar primeiro o Profit para entender na sua totalidade como ele funciona. Como ele mencionou, é uma ferramenta desenvolvida pela Meta que dá essa possibilidade. Na verdade, não é uma ferramenta, é uma biblioteca do Python desenvolvida para possibilitar o forecast. Na verdade, não é específico para forecast, ele é uma ferramenta para séries temporais. Então, ele vai fazer essa análise das séries temporais com machine learning. Então, estamos implementando ele na sua totalidade para depois que ele estiver pronto, poder estudar se é viável utilizar ele ou estudar, fazer o benchmark com outras ferramentas ou outras bibliotecas que também nos possam dar a mesma funcionalidade. Maravilha, obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor, sou aqui da Raizen. Uma dúvida que eu tenho é sobre a versão do Focus. Você falou que está trabalhando na 1.0 e aí uma hora ou outra você vai ter que virar para 1.2. Essa virada vai ter que mexer no Airflow? É muito complexo? O que você já tem de experiência sobre essa migração? O que vai acontecer quando nós fizermos essa virada é que nós vamos precisar mudar o banco. Vamos precisar inserir colunas nessa tabela, porque são colunas que não estão no padrão 1.0. Qual é a dificuldade que nós já projetamos que vamos ter? As consultas que nós fizermos a partir da implantação do 1.2, elas vão ter que ser dali para frente, a partir de D+1. Os dados que estão para trás, vamos ter colunas que vão estar com valores vazios e aí, dependendo da consulta, ela vai quebrar a minha consulta. Então, essa é o dificultador. O Airflow em si vai precisar fazer algumas mudanças, porque ele vai captar as informações do relatório e fazer a gestão, a inserção dessas informações no banco. Mas é só pequenos ajustes para saber quais são as colunas, como foi apresentado pelo Rodolfo agora há pouco, no turno da manhã, são 7 colunas. Então, são 7 novos itens que vão ser colocados ali, é fácil de ser feito, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Maravilha, obrigado. Mais alguma pessoa? Eu vou perder uns quilinhos, né? Voltando para correr.
Boa tarde, sou o Zahir, sou da IBM. Perguntinha simples e rápida. Como é que você trata ou como que é feito para buscar dados históricos, tendo em vista que em alguns dos cenários é um pouco complexo, talvez pedir um refetch das provedoras ou algo semelhante? Como é que é feito para trazer esses dados, sei Pediu o que? Eu lá... não entendi. A tua... Pedir... Sim. Diga, a gente está em agosto de 25 e eu quero buscar informações de 24. Sim. Pelo Focus, eu consigo exportar as informações do passado e começar a ter dados históricos do meu consumo de nuvem ou é da data da implementação para frente? Como eu mencionei, tem nuvens que da hora que você inicia a utilização, ela já começa a exportar. Então aí, beleza. Os que você precisa configurar um data export, só vai ter dados a partir do data export. Se você tem esse cenário em que, a partir da utilização, já tem focos sendo gerados, já está sendo armazenado, no Grafana você consegue fazer esse filtro temporal e buscar essas informações do passado. Se não for esse caso, foi um caso que você iniciou hoje a exportação desses relatórios, você vai lá e pede um relatório da semana passada, não tem jeito, não vai ter informação. O que pode ser feito? Se já tinha uma informação, um relatório proprietário passado, você faz uma conversão desses dados para o padrão Focus. Um ponto importante também que eu queria mencionar para vocês, essa conversão ela pode acontecer em 2 cenários, e aí vai depender muito da estratégia, da disponibilidade da infraestrutura que você tiver. Se você tem um recurso computacional grande na sua máquina que está fazendo o processamento da orquestração dos dados, você pode fazer o mapeamento diretamente na ingestão desses dados no banco. Você pega, transforma e já coloca no banco com as informações já modificadas. Não, minha máquina é uma máquina pequena, ela está lá funcionando dentro de uma VM, um container, eu não tenho muito recurso. Eu só está fazendo essa orquestração, mas eu tenho um banco de dados que ele é mais potente. Então, o que é que eu faço? Eu coloco uma view, e aí eu consigo fazer essa migração através da view. Eu coloco o relatório do jeito que ele vem, no formato proprietário no banco, e através de uma view eu posso consumir essas informações que estão no banco, porque ele teria um poder computacional maior. Vai depender da sua estratégia, onde que você tem mais bala para queimar. Só uma segunda dúvida, perdão. Bom, sabendo que eu tenho um grupo de informação, uma tabela que seria os dados exportados, um CSV, digamos assim, da provedora. Eu consigo adicionar mais alguma informação que seria de algum outro tipo de custo nesse Focus e, eu tenho, sei lá, uma linha de broker ou algo do tipo que eu queira adicionar para ter o valor real do meu custo de nuvem. Eu consigo adicionar? Sim, o padrão Focus ele traz a seguinte informação. Temos as colunas padrão do Focus e caso você tenha alguma coluna adicional que você queira trazer naquele relatório, você vai colocar X underline e o nome da coluna e você consegue agregar aquele relatório, essa coluna, diferente do que são as informações do padrão Focus. Só precisa se atentar no seguinte, quando você vai fazer uma modificação dessa, por exemplo, quero colocar uma coluna da Oracle, como quando vem o relatório da Oracle, vem com várias informações proprietárias da Oracle desse formato, X underline alguma coisa. Se você quer trazer isso para dentro do banco, você precisa dizer que nos outros provedores aquele valor vai ser nulo, porque ele não vai vir uma informação que é da Oracle, proprietário. E assim sucessivamente para os outros provedores, se isso for feito também. Mas pode ser feita a abordagem de dizer, não, quando eu trouxer o relatório eu quero desprezar tudo que não for Focus. Quero usar só Focus. É uma possibilidade. Então, se eu for adicionar uma linha de broker, eu vou adicionar só o custo e para as provedoras vai ficar tudo como null, porque teoricamente elas não trazem essa informação. Isso, legal. Exatamente. Obrigado. Uma última pergunta? Eu cansei de correr, gente. Calma aí. Boa tarde, eu sou o Bruno da Nava. Eu tenho uma dúvida pensando no esforço, né? Você fez um baita trabalho, parabéns. Qual é o esforço pensando em time? Foi um time pensando só nisso? Foi você subir na ladeira com a mochila nas costas ali para fazer? Quase isso. Como é que foi isso, o tempo, né, para você fazer todo esse trabalho? E pensando no todo que você montou, tem um backlog gigante aí que você imagina para você fazer tudo isso. Nós atuamos para esse cenário
que foi montado aqui, tudo que eu mostrei para você, não era uma equipe muito grande. Não posso te dizer quantos eram, mas já te digo que era quase uma equipe. Mas nós conseguimos fazer. O ideal é que dentro das empresas se tenha uma equipe mais robusta de FinOps. Nós temos um cenário muito grande, como vocês viram, para tratar. Temos um backlog a trabalhar também. Mas como ainda estamos evoluindo nesse cenário de FinOps, muitas empresas vão ter 1, 2 pessoas. Mas eu digo a vocês, com esse volume de pessoas é possível fazer. Dá para fazer. Beleza, obrigado. Não é o ideal, mas dá para fazer. Foi rapidinho, ainda tem direito a mais uma. Quem quer? Boa tarde, eu sou a Marcela, da Equifax. Eu queria saber a respeito de métricas de uso. Eu queria saber se o Focus tem algum cálculo padrão que já traz ali alguma forma de calcular o uso por tipo de unidade de consumo, né? Alguns serviços são por requests, ou por segundos, gigabytes. Sim. Então, o Focus ele tem 2 colunas que vão te ajudar nisso aí. Uma delas é para te dizer o tipo de métrica que está sendo utilizada, gigabytes por mês, ocorrências, consultas, vai ser colocado lá. E a outra é até uma que eu exemplifiquei, que é a Usage Quantity, que vai me dizer a quantidade daquela métrica que foram utilizadas. Por exemplo, quero saber volume. Ele vai estar lá, giga por mês, e aí ele vai ter lá 3, significa que são 3 gigas naquele mês. Então eu vou ter essa possibilidade dentro do próprio Focus, são colunas proprietárias que já vai te trazer essa informação. obrigada. É isso, pessoal. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Nirenberg, por favor. Hey everyone, producer Andrew here. Thank you so much for watching and for your support. For more FinOps X 2025 content, go check out our YouTube channel. Like, subscribe, and leave comments and questions for all of our wonderful speakers. We appreciate your support.